como está previsto, né? Então, boa noite primeiro, né? Como está previsto, esse final de semana a gente vai ter uma avaliação online, certo? Essa avaliação online eu só coloquei, são 10 questões, certo? 8 delas são de múltipla escolha, certo? Então, assim, são questões conceituais que vai estar perguntando algumas coisas, muito pouca coisa de matemática vai ser abordada. Talvez uma lei de Coulomb ou uma quantização de carga, né? Que é aquela Q igual a NE, mas a maioria das questões, certo? São só questões conceituais sobre força e campo elétrico. Não entrei, né? E carga elétrica, né? Então, processos de eletrização, então vão ser conteúdos desse tipo. Não quis entrar tanto na matemática. E duas questões, né? Que eu já posso até explicitar para que vocês já comecem a tentar desenvolver o que vão colocar lá, né? É justamente conversar sobre, né? Explicar sobre as características da carga elétrica, quais são as propriedades, como é que são as interações, isso para vocês escreverem num texto, né? E falar também um pouco sobre linhas de campo e tudo, né? Isso vocês, e nessa parte vocês vão fazer de modo escrito, né? Mas 8 das 10 questões, elas são de múltipla escolha. Questões simples, né? Vocês vão ter 2 horas para resolver. A prova começa 0 horas, ela fica disponível até 23h59, né? Do dia 6, né? Que é o próximo sábado. Aí, e qualquer dificuldade, né? A gente vai acertando depois. Com relação à atividade online, né? Tá lá um tempo bem extenso para vocês enviarem. E eu também pedi, né? Não fui me concentrar em fazer coisas voltadas para matemática, não. Eu quero que vocês façam que uma delas, né? Vocês vão ter que fazer um vídeo, né? Explicando, né? Uma situação, e na outra só encontrar material na internet, né? E dizer onde é que vocês encontrarem o que acharam daquele material, se vocês fossem usar em sala de aula. Então tá bem explicadinho lá no material para que seja feito, né? Então vamos conversar um pouco, a gente já conversou um pouco sobre carga elétrica, força elétrica, né? Então vamos conversar sobre os outros assuntos, né, dessa primeira unidade. A gente vai conversar um pouco aqui até capacitores, mas lembrando que nem potencial nem capacitores vai entrar nessa nossa avaliação online do final de semana. Então bora lá. Então vamos começar, né, com as partes de campo elétrico. O interessante do campo elétrico é que o quê? Que só precisa existir uma carga elétrica para que eu tenha um campo elétrico numa região. Né? Para eu ter uma interação, eu preciso de duas cargas, né? Se for de mesma natureza, eu tenho uma atração, se for de mesma natureza, eu tenho uma repulsão, de naturezas diferentes, eu tenho uma atração. Então, mas o campo elétrico, ele existe só pela presença da carga. Então, tem carga presente, eu já tenho campo elétrico. Então, quer dizer o quê? A minha interação, ela vai existir por quê? Porque vamos supor que eu tenho essa minha carga 1, certo? Pelo fato dela existir, vai ter um campo elétrico, então eu vou aproximar um outro objeto carregado, certo? A uma distância que ele consiga o quê? Sentir a presença desse campo elétrico. Então, quando ele sente a presença do campo elétrico, aí eu consigo ter a minha interação, certo? Então é assim que se comportam as forças à distância. Então vamos conversar um pouquinho sobre uns questionamentos conceituais, né, sobre o campo elétrico. Então bora lá. Qual das afirmações abaixo a respeito do campo elétrico é falsa, né? Esse tipo de questão, às vezes, a gente vai poder encontrar nos lugares. Particularmente, eu não gosto, certo? Elas são questões do próprio livro texto lá do CIES, né? Que a gente deu como sugestão, né? Então, por quê? Porque ela leva ao erro, né? Normalmente, é mais interessante a gente perguntar, né, coisas assertivas, né? E não falso. Mas aqui a gente consegue fazer algumas análises, A unidade de campo elétrico é o Newton por metro. Então vamos lembrar uma coisa, né? O campo elétrico, ele é o quê? Eu posso definir ele como sendo a força dividida pela carga, né? A força dividida pela carga. Ora, a unidade de força é Newton,
A unidade de carga é o quê? Coulomb, né? Então, o campo elétrico não é Newton por metro, é Newton por Coulomb. Né? Então, a gente já consegue ver aí, né, que essa expressão é falsa. Então, as outras, né, consequentemente, vão ser verdadeiras. Né? Ele é uma grandeza vetorial, né? Então, a gente vai poder encontrar módulo, direção e sentido dele. Então, se eu tiver uma partícula com carga elétrica submetida a uma força, se houver um campo elétrico, só vai ser submetido a uma força se eu tiver um campo elétrico, né? Então, assim, as outras assertivas aí, né, elas são verdadeiras, né? Mas pela própria definição de campo elétrico, né, que o campo elétrico é a força dividido pela carga, unidade no Sistema Internacional da Força Newton, da carga Coulomb, né? A gente fica com essa alternativa A como falsa relacionada ao campo elétrico. Agora, né, a gente vai dizer assim, ó, quais das opções abaixo é a definição correta de campo elétrico, né? Ó. Então, vamos lá. O campo elétrico é uma grandeza vetorial que expressa a força de reação dos elétrons? Não. Quem expressa força é força, né? Então, o campo não, certo? O campo elétrico é uma grandeza escalar, então já está errado. Por quê? Porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Aí, ó, o campo elétrico, item C, é uma grandeza vetorial associada à carga elétrica de um ou mais objetos. Essa aí é verdade, né? Então, eu só preciso que um objeto esteja carregado para que na região de proximidade dele eu tenha um campo elétrico. Vamos ver as outras aqui, né? Ó, D, o campo elétrico é uma grandeza escalar, ó, já está errada. E item E também diz que é uma grandeza escalar, né? Então, a definição de campo elétrico, né, é essa do item C, né? Ó, que é uma grandeza vetorial associada à carga elétrica de um ou mais objetos. Uma coisa interessante é que a gente vai poder representar o campo elétrico através das linhas de campo. Certo? Então, essas linhas de campo, elas ajudam a gente a visualizar como é o campo elétrico numa região. Né? O campo elétrico é um vetor, né? Então eu consigo ver como é que se dá a intensidade daquele campo, como é que eu vou ver quando é mais intenso numa região, quando eu tiver linhas de campo mais próximas. Eu vou poder ver o que? Para onde está se dirigindo, né, o meu vetor campo elétrico, para poder eu saber se a carga que está gerando aquele vetor, né, é positiva ou negativa, né? Porque o que é que acontece? Cargas positivas, elas geram campos elétricos de afastamento. Cargas negativas, né, geram campos elétricos de aproximação, né? Então a gente tem, né, a gente pode visualizar, né, ter uma chance de visualização, né, da intensidade e da orientação desse vetor a partir dessas linhas de campo. Como é que a gente faz isso? Ora, toda vida que eu tiver uma linha de campo, se eu pegar um ponto, certo, nessa linha de campo, e eu traçar uma reta tangente, ali eu vou ter, né, o meu vetor campo elétrico. Interessante, né, é que duas linhas de campo, elas nunca podem se cruzar, certo? Então, quando eu estiver tratando de linha de campo elétrico, essas minhas linhas de campo, elas não podem se cruzar. Por quê? Porque elas estariam definindo mais de um vetor num ponto, e a gente só pode definir um vetor em cada ponto. Então aqui, ó, a gente tem uma representação também, né? Além de colocar questões, eu coloquei alguns slides explicativos, né? Para a gente poder ter esse momento presencial explicativo, né? Ó. Então o que é que acontece? Ó, tem o carga positiva, ó, como a gente falou, ela gera o que? O campo se afastando da minha carga. Né? Ó, então aqui tem os campos de afastamento. Se as minhas cargas fossem negativas, o que era que ia acontecer? Esse sentido aqui, ó, da minha linha de campo ia ser apontando para dentro, né? O que é que eu posso ver também, ó, que quanto mais próximas as linhas de campo, ó, o que é que acontece? Maior é a intensidade do meu campo. Ora, se eu for pegar qual é a equação para o campo elétrico de uma partícula, ela vai ser o quê? Vai ser K, né, que é a minha constante, vezes a carga dividido pela distância. Então, o meu campo elétrico, ele depende do inverso da distância. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais longe, menor vai ser a intensidade do meu campo. Ó. Por isso que aqui próximo à carga, ó, as linhas são mais concentradas, ó, e quando vai se distanciando, as linhas vão se espaçando mais, né? Por quê? Porque o campo elétrico, ó, que essa carga está gerando nessa região, é menor do que o campo aqui na proximidade. Certo? Ó, olha aqui o que, é que a gente pode ver também, ó, aquela representação que a gente tinha falado, ó, que se eu pegar num ponto, tangente a esse ponto, né, eu posso definir qual é o meu campo elétrico, né, ó, e o sentido dele aqui, ó, então a minha direção, né, é tangente ao ponto, e o sentido, ó, vai acompanhando o sentido da minha linha de campo.
não posso, né, como a gente já mencionou, ter o quê? Cruzamento dessas linhas de campo. Então vamos ver aqui mais algumas coisas, né, sobre linhas de campo, né, ó. Aí ele vai mais de uma vez dizendo aí, né, vai tratar, né, sobre uma resposta falsa, né? Qual das afirmações abaixo em relação às linhas de campo elétrico é falsa? Então, item A. As linhas de campo elétrico entre duas partículas carregadas não têm todas a mesma curvatura. Ora, o que é que acontece? A minha linha de campo, ela vai depender do quê? Ela vai depender do módulo daquela carga e da distância onde eu estou calculando o meu campo, né? Então, essas linhas de campo vai depender muito da região que eu estou estudando, né? Item B. As linhas de campo elétrico são um método proposto por Michael Faraday para representar a distribuição espacial do campo elétrico. Verdade. As linhas de campo elétrico podem ser usadas para indicar a intensidade aproximada do campo elétrico em um certo ponto do espaço. Verdade também. As linhas de campo elétrico apontam para longe de uma partícula positivamente carregada. A gente viu aqui, ó, né, ó, que ela está fazendo o quê? Ó, minha linha está apontando, né, se afastando da minha carga positiva. Item uma linha de campo elétrico aponta no mesmo sentido que a força experimentada por um elétron na linha, né? Então, o que é que acontece? Quando eu tenho um campo elétrico, né, ó, o que é que acontece? O meu campo lá, ele é o quê? K vezes a carga dividido pela distância, né, que eu estou querendo calcular. Então, a natureza da minha carga, ela vai dizer o quê? Se a minha carga for positiva, certo? Então, o campo elétrico vai ter o quê? O mesmo sentido que a força. Se a minha carga for negativa, vai ter o sentido contrário da força. Então, ó, como eu estou querendo aqui, ó, um elétron, né? Estou querendo estudar um elétron, então um elétron tem carga negativa. Então, se o meu elétron tem carga negativa, o meu campo elétrico ele tem um sentido o quê? Contrário da força, e não o mesmo sentido. Por isso que essa opção é a opção que está errada. Complete a seguinte afirmação: as linhas de campo elétrico dependem A. Da orientação do campo elétrico, do módulo do campo elétrico, da força exercida pelo campo elétrico sobre uma carga de prova. Todas as afirmações acima estão corretas, ou todas as afirmações acima, nenhuma está correta, né? Então, o que é que acontece? As minhas linhas de campo, elas vão depender dessas três informações. Né? Ó, se você for pegar o módulo do meu campo elétrico para uma carga, ele é quem? É a constante vezes a carga dividido pela distância. Né? Então, ele vai depender da carga e também, né, então, do módulo, né, da minha carga, e também vai depender, né, como ela é oriunda, essa equação da minha lei de Coulomb, da força que está sendo exigida por uma carga de prova, né? E a orientação do campo elétrico também vai ser fundamental na idealização das minhas linhas de campo. Olha aqui, ó. Então, o que é que acontece? Quando eu faço isso, ó, o desenho da minha linha de campo, eu consigo representar, né, qual é o sentido que está o meu campo elétrico, né? Então, a gente pode dizer que todas as afirmações acima, elas estão corretas. Se vocês quiserem fazer algum questionamento, pode parar, certo? A qualquer momento, que aí a gente tira a dúvida de vocês. Então, ó, como a gente tinha falado aqui algumas vezes, né, ó, quando eu penso numa partícula, ó, numa carga pontiforme, né, ó, o que é que acontece? Carga positiva, o meu campo elétrico é um campo de quê? De afastamento. De afastamento. O módulo desse campo, né, ó, tá aqui minha constante, 1 sobre K, 1 sobre 4πε0, que é aquele 9 vezes 10 a nona, né, que a gente sempre usou lá no ensino médio. Depende do módulo da minha carga e o inverso do quadrado da distância. Então, o que é que acontece? Quanto maior a carga, maior vai ser a intensidade do meu campo. Né? Quanto maior a distância, ó, como aqui é inversamente proporcional, então quanto mais longe eu estiver da minha carga, menor vai ser a intensidade do meu campo. Se eu tiver uma região onde eu tenha mais de uma carga, o que é que vai acontecer? Como é uma grandeza vetorial, eu vou somar vetorialmente o valor de cada carga do campo gerado por cada uma daquelas cargas naquele ponto, certo? Então, foi por isso que nessa coisa aqui, ó, tenho duas cargas, essa figura, duas cargas que estão próximas, e aqui, ó, eu tenho uma região que eu não tenho nenhuma linha de campo elétrico, né? Então, quer dizer o quê? Que vai ter região que eu não vou ter um campo elétrico associado. Oi, Professora, Oi. professora, eu acho que não está passando
A página não, você está falando uma coisa, está uma ou duas páginas atrás. Pra mim tá passando aqui. Pra mim tá Pois para passando. mim aqui não está aparecendo não. Pronto, eu tô aqui, ó. Pronto, eu tô no slide de linhas de campo elétrico. Agora tá esse pra você? Não. Ah, agora que chegou esse Então aí. deve ser a sua internet, Luiz. Porque eu tô com ligado É, aqui no celular provavelmente. também. Aí o que é que acontece? Ó, na próxima. Aí, ó, pronto. Aí aqui, ó, ficou a questão. Já tá a questão. Ainda não apareceu para mim. Então deve ser a Deve internet. ser minha internet. É. Pois eu vou deixar mais tempo, certo? No slide para poder você não perder. Chegou aí a imagem da questão? Ainda não. Ixi, Luiz. É, tá bem atrasada. Mas essa aula ela vai ficar gravada, Vai, não tá vai? sendo gravada, tá sendo gravada. Então vou deixar para assistir, porque não tá batendo a voz com a imagem não aqui. Pronto, pois tá certo, vai ficar gravada sim, Tá viu? certo? Tá ok. Tá Ai, ok, obrigado. nada. Chega, você tá conseguindo escutar no mesmo tempo do slide? Sim, tô. Ah, Tá então tá ok. bom. Então vamos continuar lá. Então, né? Então a gente consegue ver o que é que acontece aqui, ó, com o campo elétrico, né, que está sendo gerado, se eu tiver mais de uma carga. Aí, então vamos ver aqui mais algumas questões que a gente pode ainda resolver, né? Qual das afirmações abaixo a respeito do campo elétrico a uma distância R está correta? Ora, a gente já viu aqui, ó, o campo elétrico com uma distância R, ele traz essa equação aqui, ó, como a equação, né, que vai dizer a intensidade dele. Quem vai dizer o sentido? Vai ser o quê? A natureza da minha carga, né? Se a minha carga for positiva, afastamento. Se minha carga for negativa, um campo de aproximação. Então, ó, qual das afirmações abaixo a respeito de um campo elétrico com a distância R de um elétron? Então, se é um elétron, o meu campo é de quê? De aproximação. Então, vamos aqui, ó. O campo elétrico aponta para o elétron, verdade, né? É aproximação. E tem módulo KE sobre R ao quadrado. Verdade, né? Porque aqui, ó, esse daqui é o K, a carga do elétron, né? É a carga elementar dividido por R ao quadrado. E aqui, ó, carga positiva se afastando, carga negativa apontando para a carga, né? Ó. Então essa daqui tá correta. Essa aqui, ó, a para longe do elétron, não, né? Aqui a informação errada é o para longe do elétron. Aponta para o elétrico e tem um módulo, ó, aqui está errada, né? Ó, essas três últimas aqui, a equação para encontrar o módulo do campo elétrico está errada, né? Então iria ficar entre essas duas aqui, mas como é um elétron, certo? O meu campo elétrico aponta para a minha carga, né? Aponta para o próprio elétron. Opa, aqui eu coloquei no canto errado. Peraí, deixa eu só corrigir aqui. Aponta para o elétron e tem essa carga aí. Pronto, agora deu certo. Ó, qual das afirmações abaixo a respeito das linhas de campo mostradas na figura é verdadeira? Ó, o que é que acontece? Eu estou imaginando que eu tenho uma carga aqui, ó, nesse ponto, certo? Ó, que tem aqui linha de campo saindo dela. E aqui, ou chegando, né? E aqui, ó, eu tenho outra carga. O que é que eu posso dizer sobre essas cargas? Então, vamos pegar aqui, ó. Essa carga aqui, a minha linha de campo, ela tá apontando o quê? Para fora, né? Tá se afastando da minha carga. Então, eu posso dizer que essa minha carga é positiva. Essa carga aqui, ó, as linhas de campo, ó, estão chegando nela, ó. Presta atenção na seta. Se a linha de campo está chegando na minha carga, essa minha carga é negativa. Então, eu sei o quê? Que aqui, ó, eu tenho uma carga positiva. E aqui tem uma carga negativa. Certo? Então vamos ver aqui. Ó. As linhas foram produzidas por uma partícula positivamente carregada. Aqui a gente tem o que? Duas partículas, né? Então, item B, elas foram produzidas por uma partícula negativamente carregada. Então, esse item A e B está incorreto, porque eu tenho o quê? Eu tenho duas partículas aqui, ó, que estão gerando essas linhas de campo elétrico na região. Aí, ó, C, as linhas foram produzidas por duas partículas. Uma positivamente carregada, ó, que é essa, e a outra negativamente carregada. Então, item C
Correto, né? Ó, as duas linhas foram produzidas por duas partículas positivamente ou negativamente, né? Que tá aqui a D e a E. Ora, para que as cargas fossem as mesmas aqui, então o que era que eu ia ter que fazer? As minhas linhas de campo, elas iam estar o quê? Do mesmo jeito. Então, se eu fosse duas positivas, essa aqui ia estar saindo, e essa aqui, ó, a linha de campo ia estar saindo também. Eu nem ia ter, ó, essa linha de campo que sai de uma e chega na outra, né? Então, o perfil que eu ia ter das minhas linhas de campo seria diferente se eu tivesse cargas de mesma natureza, né? Então, aqui, as linhas foram produzidas por duas partículas, né? Uma que está carregada positivamente e a outra negativamente. Um segundo conteúdo que a gente tem é o conteúdo de energia potencial, certo? E potencial. Por que é que a gente estuda isso? Certo? A cor do potencial. Vamos pensar aqui na eletricidade. Então, quando você vai ou comprar o seu elétrico, né, o seu aparelho elétrico em casa, você tem que ver o quê? Qual é a voltagem dele. Né? Então, assim, então, a nossa região aqui é uma voltagem de 220 volts. Então, por que, que eu tenho que ter aquilo? Porque eu tenho que ter essa diferença de potencial para que a minha carga ela consiga sair de um ponto a outro do circuito. Certo? Então, eu vou definir essa energia, esse potencial, através de conceitos de energia, né? Então, ela vai ser definida através da energia potencial. Ora, a gente tem lembrança, né? Pode ter a lembrança da energia potencial gravitacional, né? Então, se eu seguro um corpo a uma certa altura, né, do chão e eu soltar esse corpo, então o que é que acontece? Tem uma energia potencial acumulada nele que vai se transformar em velocidade, né? Ele vai descer. Ele vai descer. Quanto mais alto ele tiver, maior vai ser essa energia que vai estar acumulada, né? Então eu vou poder ter também uma energia potencial elétrica, certo? Então vai estar relacionada à posição da minha partícula carregada para poder definir coisas, certo? Então essa energia potencial elétrica, né, ó, ela é análoga à energia potencial gravitacional, certo? Só que uma funciona, né, para aceleração da gravidade, né? Por causa da gravidade, né? E a outra vai funcionar devido, né, à interação elétrica. Então, aqui, ó, as duas energias potenciais são análogas por quê? Ora, eu só vou poder gerar, certo, um potencial elétrico, no caso, né, se eu tiver o quê? Se, ou vindo de uma energia potencial, se essa energia potencial for gerada por uma força conservativa. Certo? Então a força peso, né, que é quem gera a energia potencial gravitacional, é uma força conservativa, e a lei de Coulomb, né, que é quem representa a interação, também é uma força conservativa, né? Então eu posso dizer que as duas energias potenciais são análogas, certo? Porque a força elétrica e a força gravitacional são conservativas. Professor, o que é que quer dizer isso, né, que uma força é conservativa? A gente vai ver quando tiver olhando as superfícies de mesmo potencial, é que se eu tiver sobre o mesmo potencial, eu não realizo trabalho para ir de um ponto a outro. Né? Então a gente vai ver, eu não gasto energia para poder fazer algumas coisas. Né? Então a minha força vai ser conservativa. Então vamos ver aqui, né, como é que a gente pode fazer para definir corretamente o tal do potencial elétrico, né? Então a gente definiu o campo elétrico como sendo quem? A força elétrica dividida pela carga. No caso da gente, o potencial elétrico ele vai ser definido como quem? Como a energia potencial dividido pela carga, certo? A representação em equação desse potencial elétrico é um V, né? Então a minha energia potencial é um U, certo? Então, o meu U, né, eu vou pegar e dizer que o meu V é quem? É U sobre Q, né? Então, ele é minha energia potencial elétrica dividido pela carga, né? Ó, então, eu posso, né, ó, dizer, ó, que o meu potencial elétrico é a energia potencial da partícula por unidade de carga. É interessante que vocês assistam também as aulas que foram postadas, certo? Para que vocês se familiarizem mais com as temáticas, com as equações, né? Vocês consigam acompanhar melhor o que a gente está vendo aqui do modo conceitual. Uma coisa que é interessante, que a gente até mencionou aqui, é que a gente pode ter o quê? A gente pode ter pontos próximos que tenham o mesmo potencial. Então, quando eu tiver uma região de pontos que tem o mesmo potencial, eu vou acabar gerando uma superfície, né, de mesmo potencial, né? Mesmo, a gente pode dizer que é o EQ, né, potencial. Então, essas superfícies,
né, que podem ser reais ou imaginárias, né, elas vão ter o mesmo potencial. Então isso quer dizer o quê, ó? Que se eu tiver aqui, ó, vamos supor que cada folhinha dessa aqui, ó, V1, V2, V3, V4, cada uma delas vai ter o mesmo potencial. Então, eu tenho o mesmo potencial elétrico aqui nessa região. Então, se eu tiver com uma partícula, certo? Sendo movimentada de um ponto a outro, de uma mesma superfície dessa, o trabalho é nulo. Ora, mas aqui o que é que eu tenho? Vamos supor que eu tenho aqui uma região que tem um potencial V1 e aqui ó, eu tenho uma região com potencial V2. Então eu tenho uma diferença de potencial entre essas duas superfícies. Então se eu tiver uma partícula e eu quiser tirar dessa superfície e trazer para essa outra, eu vou realizar um trabalho. Certo? Uma coisa que é interessante, não interessa de que ponto você tirar de uma superfície para outra, o trabalho vai ser o mesmo, né? Porque a minha força ela é conservativa, né? Então ficaram aqui essas informações, ó. O trabalho realizado ao longo de uma trajetória que se mantém em uma superfície equipotencial é nulo. Os trabalhos realizados ao longo de trajetórias que começam e terminam na mesma superfície equipotenciais são iguais. Então, ó, o trabalho que eu vou fazer de uma partícula para tirar ela dessa superfície V1 e levar para uma superfície potencial V2 é o mesmo, independente de onde ele partir, né? Se eu tirar daqui essa partícula e trouxer para cá, basta que uma esteja num potencial e a outra esteja no outro. E o trabalho realizado ao longo de uma trajetória que começa e termina, né? Ah, foi a mesma informação que a gente tem aqui, né? Nulo. Então a gente tem sempre que ver. Tiver no mesmo potencial, né, na superfície aqui potencial, não realiza trabalho para movimentar. Se eu tiver vindo de uma superfície aqui potencial para outra, eu vou poder identificar esse trabalho. Então, bora lá. Qual das seguintes afirmações a respeito de superfícies equipotenciais é verdadeira? A. As linhas de campo elétrico são paralelas às superfícies equipotenciais. B. As superfícies equipotenciais são representações tridimensionais das linhas de campo elétrico. C. O potencial elétrico nos pontos de uma superfície equipotencial é igual ao potencial elétrico nos pontos de todas as outras superfícies equipotenciais. D. O trabalho realizado por uma força elétrica para deslocar uma partícula de uma superfície equipotencial para outra é sempre nulo. Essa daqui a gente já falou aqui, né? Se eu tiver numa superfície equipotencial para outra, meu trabalho é diferente de zero. Meu trabalho só é zero se eu tiver na mesma superfície equipotencial. Aqui, ó. O trabalho realizado por uma força elétrica para deslocar uma partícula de um ponto a outro na mesma superfície equipotencial é sempre nulo, né? Então a gente tem aqui o item E como um item verdadeiro. Essa aqui, né, a gente não pode, o que é que eu tenho aqui, né? Essa primeira, dizer isso, porque linha é uma coisa, superfície é outra, né? Então, o meu campo elétrico não tem nada a ver, né, diretamente com a situação das minhas superfícies equipotenciais. Mais um, ó. Qual das seguintes afirmações a respeito de superfícies equipotenciais é falsa? A. Todos os pontos de uma superfície equipotencial têm o mesmo potencial elétrico? Exatamente, é justamente isso que diz, né, equipotencial, né, que eu tenho o mesmo potencial em todos os pontos daquela superfície. Item B, o trabalho realizado ao deslocar uma carga de uma superfície equipotencial para outra é nulo? Não, o trabalho é nulo na mesma superfície, de uma para outra, meu trabalho é diferente de zero, né, então essa daqui está errada. O campo elétrico criado por uma ou mais cargas é perpendicular às superfícies equipotenciais associadas. Eu sempre vou poder dizer que o campo elétrico é perpendicular, certo? Às superfícies equipotenciais. D. O campo elétrico criado por uma ou mais cargas aponta no sentido que o potencial elétrico diminui de valor. Verdade, a gente fala essa informação também lá na nossa parte teórica que está na aula, né, que foi postada para vocês. Olha, existe uma relação quantitativa entre o campo elétrico e as superfícies equipotenciais associadas. Não, né? A gente não pode dizer isso diretamente. A gente só pode fazer uma analogia, né, sobre o fato de o campo elétrico, né, tá perpendicular a essas minhas superfícies equipotenciais, né? Então a gente tem aqui, ó, o item B como uma informação falsa, né? Por quê? Porque quando eu estou numa superfície equipotencial,
O trabalho realizado ao deslocar uma carga de uma superfície potencial para outra é nulo, né? E só é nulo se eu estiver na mesma superfície. Se eu estiver levando para outra, é diferente de zero. Complete a seguinte afirmação. Ao longo de uma superfície equipotencial. Ora, o que é que a gente sabe? Não, o módulo do campo elétrico é constante. As linhas de campo elétrico são paralelas à superfície. A direção do campo magnético é constante. A gente nem conversou sobre o campo magnético ainda. As linhas de campo elétrico são sempre perpendiculares à superfície, né? Então a gente sempre vai poder dizer que as linhas de campo elétrico são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Aqui, ó, a gente já vem com a coisa da diferença de potencial, né? Aqui eu tô fazendo o quê? É como se eu estivesse levando uma partícula de um ponto até outro, né? Então, a minha diferença de potencial, ela vai estar relacionada com essa equação aqui. Ora, o que é que a gente pode ver? Tá vendo esse produto aqui, ó? Ele é um produto escalar entre dois vetores, né? Ó, então, se eu quiser o módulo dele, ele vai ser o quê? E vezes ds, né? Vezes o cosseno do ângulo entre E e ds. ds é o meu deslocamento, né? Então, o que é que acontece? Quando é que essa diferença vai ser nula? Ora, se eu tiver um campo elétrico e ele tiver, né? Eu tiver essa direção aqui, né? Esse meu ds aqui, então quem vai me dizer se é nulo é justamente esse ângulo. Né? Então vai ficar o quê? É ds cosseno de θ. Então vai ser quando o meu cosseno de θ for igual a zero. Então o meu cosseno de θ, ele vai ser zero quando? Quando o campo elétrico for perpendicular à trajetória em todos os pontos. Né? Então quando o cosseno de 90, for cosseno de 90, né? Que é igual a zero. Uma outra coisa que a gente tem, né? Que é um dispositivo, é o capacitor. Ora, esse capacitor, né, ele é capaz de quê? De armazenar energia. Então, qual é a formação dele, né? Então, eu vou ter duas placas. Dentre essas placas, eu vou ter ou o vácuo ou uma superfície elétrica, certo? Então, eu vou ter um isolante. Minhas placas são condutoras e eu vou ligar ela nesse sistema. Então, o que é que acontece? Em cima de uma placa dessa, ó, eu vou ter um potencial. Na outra placa, eu tenho um outro potencial. Então, entre as duas, eu vou estabelecer o quê? Uma diferença de potencial, certo? Então, a capacitância, que é a medida de quanta energia eu vou poder armazenar no meu capacitor, ela está relacionada com quem? Com a carga, né? Porque o que é que acontece? Essas minhas duas placas vão estar carregadas com a mesma carga, né? Só que uma com carga positiva e outra com carga negativa, para poder a gente ter um campo elétrico aqui no meio, né? E a diferença de potencial entre elas, né? Então, eu sempre vou poder dizer que a capacitância é carga sobre diferença de potencial. Uma outra coisa que a gente vai poder dizer também sobre os capacitores é o quê? É que a gente vai chegar e ter o dispositivo pronto, dizendo qual é a capacitância dele, qual é a capacidade de armazenamento nele. Mas pode ser que, por problema que eu esteja querendo tratar, aquele capacitor que eu tenha não é o recomendado, tem que ser outro com outra capacitância. Então, se eu não tiver, eu posso fazer o quê? Associar esses capacitores, né, de modo a ter o da capacitância ideal. Posso associar de duas maneiras, em paralelo e em série. Quando eles estão em paralelo, ó, tá aqui, eu tenho 3 capacitores em paralelo, certo? Ó, eu vou poder dizer o quê? Que eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, o capacitor equivalente, né? Então, eu vou poder substituir esses 3 capacitores por um único capacitor que tem o quê? A capacitância somada dos 3. Por isso que a gente colocou aqui, né? Que o meu capacitor equivalente, ó, é a soma das capacitâncias individuais quando eu tiver um capacitor em paralelo. Já se eu colocar em série, né, que é um atrás do outro, então o que é que ele vai ter que fazer, né, ó? Eu vou poder substituir esses 3 capacitores aqui, ó, por um capacitor único que consiga o quê? Estabelecer as 3 diferenças de potencial. Né? Então, o meu capacitor equivalente, quando eu tiver capacitor em série, né, ó, 1 sobre capacitância equivalente vai ser 1 sobre a soma, né? 1 sobre o capacitor, né? A soma de todos eles. Certo? Então, a gente vai poder ver isso. Então, bora aqui, ó. Vamos aqui com relação à capacitância. Então, qual é a capacitância? A capacitância é a capacidade, né, de um dispositivo que eu tenho de armazenar energia, né? Então, assim, ó, capacitância é, ó, a razão entre a carga armazenada, ó, a gente definiu aqui, ó,
a razão entre a carga armazenada e a diferença de potencial, né? E o potencial que está lá, né? Ó, então, é a razão entre a carga armazenada em um capacitor e a diferença de potencial entre os seus terminais. Ó, a capacitância de um capacitor de placas paralelas depende. Não é só o capacitor de placas paralelas, certo? Qualquer capacitor que eu tiver, a capacitância dele, né, a gente colocou lá que ela é Q sobre V, mas se você for calcular exatamente por capacitor, ela sempre vai depender só da geometria dele. Então, eu só vou precisar saber como é, né, a distância, a área, né, é o que vai poder dizer, né, a área das minhas placas, a distância entre elas, para dizer qual é a capacitância que está associada, né. Então, um capacitor de placas paralelas depende, né, ó, da área das placas e da distância entre elas, né? A capacitância de qualquer capacitor só vai depender da geometria dela, certo? Não vai depender do quanto ela está carregada. Até porque existe o processo de carga e de descarga do nosso capacitor. Ó, a capacitância de um capacitor cilíndrico, como a gente falou, independente do capacitor, ele só depende da geometria, né? Ó. Então, ó, da constante elétrica, do raio do condutor interno, da carga dos condutores. Então, ó, isso aqui, ó, né, a carga nunca vai depender, certo? Aqui são condições de geometria, né? O raio, o comprimento, o material, né, do que a gente está fazendo, mas a carga, né, a capacitância de um capacitor nunca vai depender da carga do meu condutor. Já essa questão aqui vai trazer para a gente, né, o que é que acontece quando eu tenho 3 capacitores ligados em paralelo. A gente já viu o quê? Que quando eu tenho capacitores ligados em paralelo, a capacitância equivalente é o quê? É a soma das capacitâncias individuais, né? Então, eu vou somar as capacitâncias, né? Então, a capacitância equivalente, ó, é a soma das capacitâncias dos meus 3 capacitores. O que é que acontece quando um isolante é introduzido entre as placas de um capacitor, certo? E ligado a uma bateria? Olha aqui, ó, vamos pegar aqui o capacitor mais simples que a gente tem, que é um capacitor de placa paralela. Então, o que é que acontece? Ó? Eu tenho que ter, certo? Ó, o que? Uma distância entre essas duas placas, certo? A minha capacitância, ela é sempre o quê? Ela é inversamente proporcional a essa distância, né? Então, quanto maior a distância, né, menor vai ser a capacitância. Então, colocar um isolante aqui dentro, né, que a gente pode chamar de dielétrico, vai favorecer o quê? Que a gente diminua a distância entre essas duas placas e com isso eu vou poder o quê? Aumentar a capacitância entre elas, né? Por isso que normalmente a gente não usa capacitores, né, sem dielétricos, né, que tem um vácuo no meio, né, que tem apenas um material isolante, né? Então, bora lá para a nossa questão. Ela diz o quê? O que é que acontece quando um isolante é introduzido entre as placas de um capacitor, né? Então, a capacitância desse capacitor aumenta. Por quê? Porque eu vou poder diminuir a distância entre as suas placas. Então, a gente foi fazer esse apanhado de questões para a gente discutir um pouco para a teoria, para ela ser complementar às aulas teóricas que a gente viu. Então, é fundamental que vocês assistam às aulas, certo? E que posteriormente vocês vejam como é que a gente resolveu esses exercícios, né, de modo teórico, para poder entender direitinho o que está acontecendo.